Vamos à chamada para nós começarmos a nossa aula de hoje. Hoje temos bastante coisa para falarmos, tá? Então estão conosco a Leandra, Presente. a Karina, Sim, professor. o Natan, Presente. Yasmin, Presente. Samuel Presente. e a Isabelle. Esqueci de alguém, pessoal? Presente, professor. Chamei a todos, certo? João Levi, tudo bem? Já te coloquei aqui na lista, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre o poema, tá? E vamos ter uma atividade lá de interpretação textual respaldada naquele assunto de pontuação que nós vimos na semana retrasada, tá bom? O Praticando em Casa, pessoal, do módulo 20, ele vem trabalhando um texto que nós já conhecemos, nós já fizemos outras vezes, né? O dono da bola. A atividade a gente pode até fazer rapidinho para quem fez, tá? Mas a gente não vai ler esse texto porque a gente já leu esse texto umas 2 ou 3 vezes aí ao longo das outras atividades passadas, tá? Então vamos lá. Quem está com o livro, pega lá o módulo 20 para a gente fazer uma correção rápida aqui do Praticando em Casa. Quem não tem livro, procura lá o PDF passado, tá? Referente ao módulo 20, ou quando terminar a aula, né? Depois acessa lá a plataforma para ver a correção do livro, ou então assiste lá no YouTube. Quem que falou? Página 31. Espera aí, só um minuto. 24. 24, página 24 para quem está no livro, tá? Professora Ira, entrou no falso. Eu vi aqui, Rian, a Júlia, o João Lucas, tá? Já acrescentei o nome de vocês aqui, ok? Pessoal, por favor, observem aí, quem entrar, se eu não tiver visto, vocês me avisem, por favor, tá? Já acrescentei aqui o nome dos 3 que entraram, Júlia, Rian e João Lucas. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Na página 24 do módulo 20, o Praticando em Casa, tem um texto que a gente já conhece, tá? Que vem falando ali sobre o dono da bola, que vem contando a história, né, do Caloca, que ele tinha a bola, e aí os colegas queriam a bola para treinar futebol, e ele, só por ter a bola, ele se achava ali, o título da nossa leitura, ele se achava o dono da bola e queria fazer tudo da forma dele, né? Então vamos lá, número 1. Quem é o protagonista? Isto é, o personagem principal da história. Vocês sabem, galera? Caloca. O Caloca. 2. Quem narra a história participa dela ou não? Participa, tá, pessoal? Quem narra a história participa, sim, dessa história. Tanto que a gente vê lá, em alguns trechos, ele fala o quê? Nós passávamos pela casa dele, tem um outro trecho lá que fala, e quando nós ganhamos o jogo, ou seja, quem está narrando a história é um dos colegas que estão ali envolvidos também no treino e no jogo de futebol, tá? Número 3. Carlos Alberto costumava fazer chantagem e impor condições
para emprestar sua bola de couro. Comprove a afirmação com uma frase retirada do texto. Qual trecho aí que a gente confirma que o Carlos Alberto, o Caloca, ele ficava fazendo chantagem aí com os colegas? O trecho, pessoal, é o que? Se o Beto jogar no centroavante, eu não jogo. Enfim, né? Tem outras citações aí que vem mostrando o que? Ele fazendo a chantagem com a bola, né? 4. Qual era a finalidade da reunião do Catapimba, o secretário do time? Resolveu fazer o quê? Essa daí também, pessoal, a gente já tem respondido lá, tá? A reunião era para resolver, né, o problema. Caso de Carlos Alberto. Isso aí, que só criava. Carregava a bola para acabar com o trem. Isso aí, correto, tá? Ó, a 3, a 4, a gente já trabalhou até essa resposta lá em outra atividade. O nome do time, essa não tem lá, tá? Nas atividades anteriores. Qual era o nome do time, pessoal? Alguém sabe? Estrela d'Alva Futebol Clube. Exatamente, Estrela d'Alva Futebol Clube. Correto. 6. Ao final, o time saiu campeão. Se Carlos Alberto tivesse continuado com o mesmo comportamento de antes, você acha que o time sairia vitorioso? Justifica sua resposta. O que vocês acham, pessoal? Se ele continuasse lá se achando, né, o dono da bola, o time venceria o campeonato? Exatamente, né? Não sairia vitorioso, né? Um dos motivos é porque eles não teriam treinado e não conseguiriam fazer um bom jogo, tá? 7. Relacione as ações às reações dos personagens. 1. O juiz marca falta. 2. Catapimba fez uma reunião para resolver o problema. 3. Caloca se arrepende e pede para voltar ao time. 4. O time conquista a vitória do campeonato. Então, a gente vai relacionar, pessoal, a ação às reações dos personagens, tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro trecho aqui é: Caloca retira-se do time, isolando-se dos colegas. Qual ação que eu tenho aqui? Tem certeza? Aqui está mais a reação dele, se retirar do time, isolando-se dos colegas, tá? Tá relacionado ao quê? Porque o Catapimba fez uma reunião para resolver o problema do Caloca, só que ele não aceita o que o Catapimba fala, né? Ele não aceita, ele não se sujeita ao que o Catapimba fala e ele faz o quê? Vai embora do time. Próxima aí, todos se abraçam e gritam viva. Qual reação que eu tenho aí, pessoal? O time conquistou número 4 aí, tá, pessoal? O time conquista a vitória no campeonato. Perfeito. Nossa próxima colocação é Caloca grita: assim não jogo mais. Dá aqui a minha bola. Oi? Não te ouvi, Karina. Fui eu. Não, foi ele. E qual foi o número, pessoal? 4. Não, pessoal. Não, 4 a gente já falou, né? Que todos se abraçam e gritam viva, que é o 4 lá. O Caloca grita: assim não jogo mais. É o 3, professor. O último é o 3. Então, pessoal, só que a gente ainda não tá no último, tá?
Caloca grita, assim eu não jogo mais, está relacionado à falta que o juiz marcou. Número 1. A última lá, que os colegas já responderam, né? Os colegas recebem Caloca de volta ao time, está relacionado ao número 3. Caloca se arrepende e pede para voltar ao time. Então, galera, olha só, a sequência numérica aí do 7 vai ficar 2, 4, 1 e 3. Número 8. Carlos Alberto apresenta características diferentes no decorrer dos 3 momentos da narrativa. Faça a devida associação. Eu tenho lá 1 para um primeiro momento, 2 para um segundo momento e 3 para um terceiro momento. Algumas opções aí. Solitário. Qual é esse momento, pessoal? Primeiro, segundo ou terceiro momento? Terceiro momento. Não, aí é o segundo momento, tá? Quando ele está solitário. Terceiro momento, Isso aí, quando ele muda de atitude. Então, solitário, segundo momento. Briguento, pessoal. Primeiro momento. Cooperativo. Professora, solitário é qual momento? Solitário é segundo momento, tá? Briguento, primeiro momento. Cooperativo, qual o momento que eu tenho aí? Terceiro momento. Terceiro. Egoísta. Primeiro momento, correto. Zangado. Segundo momento, eu acho que foi no segundo momento que ele soube o time. Primeiro momento. E no segundo momento estava mais sozinho. Isso aí, primeiro momento. Zangado é o primeiro momento aí da narrativa, tá? Arrependido. Terceiro momento. Terceiro momento. Chantagista. Primeiro momento. Correto. Amigável. Terceiro momento. Encrenqueiro. Primeiro momento. Gente, a sequência aí para vocês, tá? 2, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 3 e 1. Tá bom? Agora, galera, vamos lá dar um pulo para o módulo 21, falando aí sobre o poema, tá? Quem não tiver livro, abre lá o PDF referente ao módulo 21. Quem tem livro, página 30. Então, vamos lá. Veremos agora um exemplo de poema. Os poemas de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Temos aí um poema de Mário Quintana que ele relaciona, tá, pessoal? Ele faz a relação dos poemas aos pássaros, ou seja, são livres, vêm e vão a qualquer momento. Quando você abre o livro, você encontra ali a poesia nas palavras, tá?
Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre poesia e poema, ok? Então, é isso que ele relaciona. E ele, por não se adequar não querer se adequar a nenhum estilo literário propriamente dito, né? Ele faz essa relação das palavras, né? A poesia que há nas palavras, a sonoridade, a beleza que há no mundo, nas palavras, a ideia de relacionar aí uma palavra a outra e transformá-las em poesia, ele faz essa metáfora, né, aos pássaros, né, que estão soltos na natureza. Eles vão aonde eles querem, eles tomam a forma, né, que querem. E essa é a ideia aqui das palavras que ele relaciona aos poemas. Então vamos lá. O poema destaca-se pelo modo como se dispõe na página. Cada verso tem um ritmo específico e ocupa uma linha. O conjunto de versos forma uma estrofe e a rima pode surgir no interior dessa estrofe. A organização do poema em versos pode ser considerada o traço distintivo mais claro entre o poema e a prosa, que é a escrita em linhas contínuas e ininterruptas. Verso é cada linha de uma estrofe e estrofe é o conjunto de versos. Galera, vou explicar aqui para vocês de uma forma mais simples. O que ele diz aqui? Lembra lá que nós estudamos a escrita em prosa, né? As palavras em prosa. O que é prosa? É conforme a gente escreve e fala, né? No dia a dia. Se você, lembra lá que vocês construíram o diário? Quem fez a atividade lembra. Eu pedi também uma atividade prática sobre a descrição. Eu pedi um resumo sobre o livro, né? Vários livros aí, mas o último livro que a gente está trabalhando, inclusive, tema do nosso trabalho, Emília no País da Gramática, a rebelião da pontuação. Ou seja, vocês escreveram a linha, né? Vocês começam lá no início da linha e foram até o final. Quando chegavam no final, vocês pulavam para a linha de baixo e assim sucessivamente. Correto, pessoal? Isso é uma escrita em prosa, quando você escreve até o final. Já os poemas, não. A gente escreve, o autor do poema, quem vai criar o poema, ele vai escrever no ritmo que ele achar que o poema dele tem sentido ali. No nosso caso aqui, os poemas são pássaros que chegam. Não pense vocês que aqui ele pulou para a linha de baixo porque esse quadro está limitando. Não, ele pulou para a linha de baixo porque é dessa forma que ele escreveu, construiu o poema dele. Os poemas são pássaros que chegam. Na linha de baixo, ele foi lá e continuou. Não se sabe de onde e pousam. Na linha de baixo, no livro que lês, tá bom? Então, o poema, ele tem essa característica. Ele vai ter uma estrutura própria. Aonde que o autor acha que deve parar o poema dele, a frase dele, o verso dele, ele para. Se ele quiser pular 2 linhas, ele pula 2 linhas, ou seja, há toda uma estética relacionada ao poema, tá? Essa é a diferença da escrita em prosa e o poema, tá bom, galera? Conseguiram entender a diferença de prosa e poema? Sim ou não? Sim, professor. Ok. Dentro do poema, galera, a gente tem outros traços aqui, né? Se a gente fosse fazer um estudo aqui mais detalhado, a gente teria lá a contagem das sílabas, a métrica, né? Que a gente não trabalha aqui. Mas um ponto que é destacado aqui é o quê? A sonoridade. E a sonoridade, pessoal, está relacionada à rima.
Ou seja, se eu terminei lá meu primeiro verso com chegam, se aqui Mário Quintana, ele não se adequa, como eu falei para vocês anteriormente, a estilo nenhum. Ele escreve do jeito que ele acha que tem que ser, do jeito que vem na cabeça dele. Mas, geralmente, os poemas, eles trazem a rima, tá? Então, se o meu primeiro verso, ele termina aqui com chegam, o meu segundo verso, eu posso rimar ou não com o chegam. Tenho que fazer a rima ou não, tá? Tem gente que rima o segundo verso com o meu quarto verso, o meu primeiro verso com o meu terceiro verso. Isso aí a gente, analisando outras estruturas de poemas, a gente vê isso, tá? Não no Mário Quintana, que ele não se adequa aí a um estilo próprio, né? Ele não se adequa porque ele não quer a essa estrutura do poema. Daqui a pouco a gente vai ler outro poema aqui que a gente vai ver essa questão da rima, tá? Da sonoridade. Verso, pessoal, como já foi dito, é a escrita numa linha, tá? Então, aqui, o meu primeiro verso são, tá? Nos poemas aqui do Mário Quintana. Os poemas são os pássaros que chegam. É o meu primeiro verso. O meu conjunto, tá, de versos é uma estrofe, que seria aqui essas 3 primeiras linhas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês, tá? Aqui eu tenho um verso. Eu tenho aqui uma chamada de atenção. A poesia, observem aqui, não é artigo, aqui é um verbo, do verbo haver, ok? A poesia, ou seja, existe poesia num quadro de Van Gogh, num filme, num pôr do sol, numa manhã, num fim de tarde, num passo de contradança, num sorriso de uma criança, num abraço de um amigo e etc. Já o poema traduz, ou seja, se escreve em palavras aquilo que o artista poeta separou do ser da poesia. A poesia traduzida em música, a poesia traduzida das imagens, poesia que inventa línguas, né? Os neologismos, que a gente vai ver mais tarde em figuras de linguagem, né? Formação de palavras também a gente tem o neologismo, remove palavras e fundamenta a linguagem. Galera, lembra lá que eu falei para vocês anteriormente que há diferença entre poesia e poema? O que ele define aqui para vocês o que é a poesia? A poesia é tudo que o artista internaliza e ele acha que dá um poema. É toda a beleza que ele encontra no mundo. Ele viu uma orquídea florida. Ele acha que aquilo ali dá um poema, ou seja, a beleza da orquídea. Então ele vai começar a articular as palavras de forma a formar a poesia dada à beleza que ele encontrou, por exemplo, numa planta. Eu posso fazer poesia, como ele fala aqui, de um quadro, de uma paisagem que eu vejo. No nosso exemplo acima, né, de Mário Quintana, ele utiliza os pássaros como analogia para metaforizar as palavras, o sentido livre que as palavras têm, tá? Então, ou seja, ele viu os pássaros e ele associou os pássaros à liberdade dos pássaros, que não sabe de onde que eles chegam, pousam em qualquer lugar, né? Vão para o lugar que querem. Ou seja, ele utiliza os pássaros, ele observa aí a liberdade dos pássaros e ele relaciona isso às palavras. Ou seja, qualquer coisa pode virar poema. Ou seja, poesia a gente encontra em qualquer local, em qualquer lugar, tá? Pessoal, dúvidas aí entre poesia e poema? Temos aí um poema, tá? De
Rosa Clemente, tá? E a gente vai ler agora observando a questão da rima, tá, pessoal? Então, vocês observam que eu tenho aí estrofes distribuídas em 2 versos cada, né? Ou seja, eu tenho 2 versos formando uma estrofe, beleza? Então, vocês já observam aí a estrutura desse poema, tá? E aqui a gente encontra uma brincadeira com as palavras, tá bom? E a questão da rima, da sonoridade aí, tá? A estética desse poema. Então, vamos lá. Se a pata choca o alho, ele vai virar um chocalho. Observou aí? Alho, meu primeiro verso, e chocalho no meu segundo verso. Ou seja, eu estou rimando a minha frase, o meu verso, o final do meu primeiro verso ao meu segundo verso, e estou brincando aí com as palavras, né? Choca o alho, chocalho, né? Prosseguindo aí. Tirar, botar B na boca, ela vai ser sempre oca. Colocar cor na ação, vai virar um coração. Se der uma dor na minhoca, ela vira uma dorminhoca. Se tirar o G do gato, ele vai sumir do ato. Se empurrar a jaca a ré, ela vira um jacaré. E quem fizer pi no olho, vai ter bastante piolho. Se jogar um pá nela, ela joga uma panela. Se jogar o pó no ema, ela devolve um poema. Perceberam aí, galera, a brincadeira com as palavras e a rima? Ou seja, cada autor, cada artista poeta, ele tem essa liberdade de brincar com as palavras, que é o que o Mário Quintana, ele coloca lá a observação pra gente. As palavras são livres, e aí eu monto o meu poema da forma que eu quiser montar, tá bom? Bem bacana esse poema aí de Rosa Clemente, né? Você observou que as palavras podem também rimar dentro do poema? Não há obrigatoriedade. Você sabe o que é rima? Rima é a repetição constante do último som dos versos, dos fonemas que se segue. Sintetizando, poesia e poema. Poesia é o texto literário que se apresenta quanto à forma em versos, em que são extrapoladas as sonoridades das palavras, rima, ritmo, repetição de sons e etc. As imagens e a subjetividade do eu lírico, tá? Eu lírico, pessoal, é quem narra, tá? É o narrador dessa história. Ou seja, o eu lírico não é o autor do texto, tá? O narrador dessa história pode ser constituído de qualquer outra pessoa, de qualquer forma que se ache, tá? Poema é um gênero textual composto em versos, que normalmente emprega recursos sonoros e palavras em sentido conotativo e figurado. Dúvidas, galera, com relação a esse módulo? Sim ou não? Não, professor. Ótimo. Beleza, galera. Professora, nossa aula acaba 10h30. Sim. Vamos fazer de tudo para a gente finalizar 10h30, tá? Pessoal, olha só. Vamos dar um pulo agora para o módulo 22. Módulo 22. Esse praticando é para casa? A gente vai fazer o módulo 22, depois a gente volta lá no praticando, tá? Vamos aqui algumas explicações. Módulo 22, galera, para quem tiver com livro, página 37. Quem não tiver com livro, tem o PDF lá que eu coloquei para vocês no grupo. Abriram, pessoal? Sim. Então, vamos lá. No módulo 22, ele vem tratando o quê? A interpretação textual e a pontuação, tá? Então, a gente tem aí, vocês têm um esqueminha aí que vem trazendo, né,
aquele assunto, abordando novamente aquele assunto que a gente já falou lá atrás. Aí o ponto final, o ponto de interrogação, o uso de cada pontuação aí. Vamos agora à questão da interpretação de texto, dada essas questões. Como interpretar um texto? Primeiro ponto, eu preciso ler todo esse texto para eu fazer uma interpretação dele, tá? Meu segundo ponto é, se eu encontrar alguma palavra desconhecida, eu não interromper esta leitura. Após eu finalizar essa leitura, eu volto nessas palavras desconhecidas para eu compreender o que elas significam, tá? Dica da professora, palavra desconhecida, se for num livro escrito, sublinha. Se for talvez num PDF, você destaca aí e continua a leitura e depois você procura o significado dessas palavras. Terceiro ponto, ler o texto pelo menos umas 3 vezes, ou seja, a primeira vez você vai ler fazendo reconhecimento, da segunda vez você destacou lá aquelas palavras e vai descobrir que palavras são essas que você desconhece e você vai agora encaixar essas palavras dentro do contexto da leitura. E a terceira vez, pessoal, é aquela vez que você vai agora com o conhecimento completo do que significa essas palavras, enfim, Você vai fazer essa terceira vez para agora você pegar todas as informações disponíveis ali para você. Quarto ponto é ler com perspicácia, sutileza, ou seja, prestar atenção, ler com calma, tá? Para você retirar todas as informações que esse texto quer te passar. Quinto passo é voltar ao texto quantas vezes forem necessárias, tá? Se eu não compreendi, eu vou lá e retomo o texto novamente para eu compreender qual é a informação que ele quer me passar. 6. Não permita que prevaleçam suas ideias sobre as do autor, ou seja, às vezes a gente tem uma interpretação equivocada, que não é o que o autor quer passar para a gente, ou seja, por isso que eu preciso estar voltando ao texto para ver se realmente é aquilo que eu entendi que o autor quer dizer, tá? Sétimo passo, partir o texto em pedaços, parágrafos, partes para melhor compreensão. Ou seja, está relacionado aqui ao 5, ao 6, ao 4, tá? Eu não compreendi o que um pedacinho ali quer dizer, então eu retomo todo aquele parágrafo ou toda aquela parte para eu compreender o que o autor quer me passar de informação. Pessoal, temos aí também dicas de como interpretar questões, tá? Então, como eu vou interpretar questões? Meu primeiro passo é centralizar cada questão ao pedaço, ou seja, eu vou isolar pedaços ali dessa questão para eu compreender essa questão, tá? E depois eu faço aí a correspondência completa do texto, né? Eu leio um pedacinho, compreendi aquele pedacinho, o que ele quer dizer, agora eu vou ler o outro pedaço. Compreendi, agora eu vou ler ele completo para eu compreender quais são as informações que essa questão quer que eu entenda ou quer que eu informe. Meu segundo passo é verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão, tá? Está relacionado aqui ao que eu falei no primeiro passo aqui de uma interpretação da questão. Terceiro ponto, já que eu consegui compreender, consegui interpretar esse enunciado, agora eu vou marcar a questão que é correta ou incorreta, dependendo lá do que está me pedindo, Há questões que me pedem, marquem a questão incorreta, ou seja, se eu sei que a questão é incorreta, eu vou marcar a questão incorreta. Se eu sei, marque a questão correta, com relação a, por exemplo, aqui, pontuação. Então, vou lá verificar qual é a minha questão que a pontuação está correta e vou marcar a questão correta. Sintetizando. Pontuação. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral,
eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Quando a gente falou, pessoal, sobre a pontuação, eu vim falando para vocês sobre isso aqui, tá? Que a pontuação nada mais é do que a tentativa da gente reproduzir graficamente, ou seja, escrever a forma que a gente fala, tá? Por exemplo, vírgula, eu coloquei, vírgula, esta situação para vocês, ponto final. Vocês compreenderam a informação que eu dei para vocês? Interrogação. E aí, pessoal? Compreenderam o que eu quis dizer aqui? Então, pessoal, a última parte que eu falei é o seguinte. A gente escreve o que a gente fala. Só que quando a gente vai falando, a gente vai dando pausas, a gente vai fazendo pergunta, e a entonação que mostra pra gente se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é um susto, se é uma afirmativa ou uma negativa, tá? E aí, quando eu vou escrever isso, eu vou transformar isso numa linguagem escrita, eu utilizo a pontuação para isso. Eu utilizo a vírgula, se eu quero separar um termo do outro, se eu quero dar uma pausa um pouco maior do que a vírgula, eu vou colocar lá ponto vírgula. Se eu quero fazer uma pergunta, eu acrescento a interrogação. Se eu quero exclamar algo, eu ponho ponto de exclamação. Se eu quero destacar algo, fazer uma citação, né? Ah, Karina me perguntou algo. Então, quando eu falar, antes de eu introduzir o que Karina me falou, vou usar lá os 2 pontos, né? O discurso indireto. Vou destacar o que ela falou, né? Karine me fez a seguinte pergunta. Aí eu vou colocar lá 2 pontos, vou acrescentar aspas. Eu não compreendi o que você falou no final, tá? Então, a pontuação, galera, serve para isso. Só que quando a gente fala, a gente não utiliza a pontuação. Quando a gente escreve, a gente utiliza por quê? Essa entonação, as pausas que eu dou, as perguntas que eu faço, as exclamações. Quando eu introduzo a fala de um personagem, eu utilizo lá a pontuação na escrita, ok? Ok, pessoal? Pessoal, vocês compreenderam? Sim, professora. Ok. Então, galera, vamos voltar lá para o módulo 21 e fazer o praticando do módulo 21, tá? E quando vocês terminarem módulo 21, praticando do módulo 22, para ver se a gente consegue corrigir aqui alguma coisa, ok? Praticando, pessoal. Temos aí um poema, né? De Judas Isgorogota, o herói. Papai, o que é um herói? Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também. Será que eu posso ser herói sem entrar numa guerra? Será que eu posso ser herói sem odiar os homens e sem matar alguém? O homem que já sofrera as mais fundas angústias e as mais feias misérias, trabalhando a aridez de uma terra infecunda para que não faltasse o pão no pequenino lar, o homem que as mais humildes ilusões perdera no seu cotidiano e ingrato labutar, aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho, papai, o que é um herói? Nada soube dizer, nada pôde explicar. Tomou de uma peneira e cantando saiu outra vez a semear. É um poema bastante interessante que faz a gente pensar, né, galera? Então vamos lá. Número 1. Preencha o quadro abaixo com informações relativas à estrutura do poema. Título e autor, galera. Qual é o título e quem é o autor? Título, o herói e autor. Judas
Esgorogota. Certo, pessoal? Título aí, o herói. E o nosso autor é Judas Esgorogota, tá? Números de estrofes, pessoal. Quantas estrofes há? Quantas? 5. 5 estrofes, exatamente. Números de versos, pessoal. Aí tem bastante, né? 16 versos. 16 versos, correto. Número 2. Qual dúvida inquietava o garoto? Qual página mesmo? Página 31. Número 2. Qual dúvida inquietava o garoto, personagem do poema? Qual era a dúvida que ele tinha, pessoal? Pode falar. O garoto desejava ser herói. Por isso, questionava como seu necessidade de participar de uma guerra, isto é, sem cometer a atrocidade de matar. Certo, né? A gente tem isso lá nos 2 primeiros parágrafos aí desse poema. 3. Na visão do autor, o que é ser herói? Posso falar o que eu coloquei? Pode. Na visão do autor, o pai do garoto é apresentado como exemplo de herói, porque mesmo trabalhando em uma terra infecunda, não permite que falte o pão de cada dia em seu lar. Né, pessoal? Aqui o texto ele mostra pra gente o quê? Que o pai ele é um trabalhador, supre todas as necessidades da família, né? E por conta disso, ele, por mais que ele não saiba responder ao filho, o autor, né, o considera como um herói, tá? 4. Foram utilizados diferentes adjetivos para caracterizar a dura vida do pai do garoto. Indique o que cada um deles se refere. A. Fundas. Angústias. Certo. Só lembrando aqui, pessoal, aqui ele está utilizando o quê, né? Ele pede aqui os adjetivos que foram usados, né, para caracterizar aí o pai dessa criança que faz a pergunta, tá? Então, tenho lá, fundas angústias, né, que o texto fala, feias. Espera um minuto que eu já estou finalizando. Feias, pessoal. Feias misérias. Infecunda. Terra. Se refere à terra, né? Pequenino. Lar. Pequenino lar. Perfeito. 5. Escreva palavras que rimam com mão. Ismão. Azedo. Cedo. Verdade. Imaturidade. Montanha. Castanha. Sabedoria. Vitória. Na verdade, não, tá? Porque aí você só se baseou pelo final. Mas aí, ó, sabedoria, eu tenho uma oxítona. Para eu fazer essa rima perfeita, eu teria que usar uma outra palavra também que terminaria com oia, né? Não precisa ser ia necessariamente. Mas, por exemplo, sabedoria, eu poderia colocar... Oi? Ironia, venceria, tá vendo? Essa questão aí de rima, tá? A gente tem que observar, né?
paroxítona com paroxítona, essa finalização, né? A gente tem que vir aí combinando. Por exemplo, o azedo, você falou cedo, mas não precisa ser necessariamente essa mesma finalização, tá? Azedo, eu poderia falar recebo, desejo, tá vendo? É sempre essa finalização, eu, né? Edo, claro, conseguir aí rimar também tá tranquilo, né? Coração. Paixão. Furacão, tá vendo? Indústria. Eu acho que não rimou, mas eu coloquei estria. Não. Indústria. Bom, aí depende muito, né, de como se faria, né, um verso de um poema, né? Que pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, por exemplo, indústria, a gente poderia brincar um pouquinho, né, com o seu Madruga lá, né? Calúnia, indústria, deixa eu ver outra palavra aqui, indústria. Ai, não consegui pensar em nada, né? Mas aí, feiura, né? Essa finalização também casa, indústria, feiura. Inclusive, galera, tem os neologismos que são o quê? Pessoas que criam palavras para tentar rimar, né? Guimarães Rosa faz isso direto, né? Por exemplo, ele colocaria assim, feiúria, talvez, né? Se vocês tiverem dúvida, depois procurem lá algum poema lá, alguma citação lá de Guimarães Rosa, que vocês vão ver essas composições assim super doidas, né? Bem maneiras também por sinal. H, completa. Como? Repete. Completa, a gente poderia rimar com, por exemplo, repleta, dileta. Eu coloquei louco. Não, mas aí você não fez uma rima assim perfeita, tá? Porque uma né? No caso aqui, a completa é também uma oxítona. Aí se você, conforme você finalizou, né, com R lá, transformando em verbo, vira uma oxítona, né? Professora, bicicleta? Bicicleta. Bicicleta combina, né? Completa, bicicleta, atleta, né? 6. Escolha duas palavras e crie versos rimando, tá? Alguém fez, pessoal? Alguém fez, pessoal? A número 6? Ó, vou brincar com chaves aqui de novo, tá? Eu vou escolher a palavra roxa e trouxa, né? Uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, Chaves. Oi. Eu já imaginei. Professora, posso fazer um bloqueio? Deixa eu falar rapidinho. Fala. Tipo, eu não sei quais palavras escolher, mas eu já sei a rima. O verso da rima. A verdade nunca é plena, matar o meu veneno. Chaves também, né? Chaves dormiu. Vamos lá, mas quem? As palavras aí, Rian, seria plena e envenena, né? Conjugando aí. Mais alguém, pessoal, quer falar aí seus versos rimados? Pode. Pega lá, meu irmão, saco com marijuana, mas não te preocupes com a grana. Eita ferro, hein? Isso aí, tá, pessoal? Enfim, né? A gente pode fazer aqui várias construções, né? Até poéticas, né?
A flor é bela. Num dia... Porque aqui duas palavras. Não, mas aí é que tá, né, pessoal? É para escolher duas palavras e para criar versos em cima dessas duas palavras e rimando. Vamos supor que você escolhe a palavra amor e a palavra alegria. Então você vai criar versos com essas duas palavras rimando. O amor traz... o amor é uma riqueza que traz alegria e a beleza, tá vendo? A ideia é justamente essa, né? Você escolhe palavras e cria versos em cima dessas duas palavras. 7. Pesquise músicas das quais tenham algumas palavras acima com rima, né? Que seria aqui, né? Mão, azedo, verdade, alguma dessas palavras aqui. Mas isso daí depois vocês pesquisem com calma. Alguém conseguiu fazer, pessoal? A 7? Sim ou não? Professora, O único que provavelmente que veio na minha cabeça, que provavelmente deve ter uma coisa assim, referente a 7, é Rap Lord, que é basicamente a rápida corrida. Mas tem algumas partes dela que tem xingo. Não. E não é xingo, seria xingamento. Eu até sei. Porque assim, eu fiquei em dúvida porque era pra escrever a música. Tipo assim, só escrever a música ou escrever a parte da música? É só um trechinho, né? Escrever a música é muita linha. Então eu vou fazer do Rap Lord mesmo. Então eu vou pesquisar a parte do texto. Xingamento. A parte que não tem xingamento. Era pra escrever o nome da música ou um pedaço dela. Não, só um trechinho. Tanto que ele fala, pesquisa músicas das quais tem algumas palavras acima como rima, né? As palavras, pessoal, que ele tá falando aqui é da número 5, né? Alguma música aí que tem alguma palavra, né? Com mão, coração, indústria, sabedoria, essas frases aí, tá? Pessoal, alguém fez lá o praticando do módulo 22? Sim ou não? Sim, eu consegui fazer todos, tá? Então vamos ver se a gente consegue corrigir também aqui rapidinho, né? Há um texto para ser lido e vem trabalhando essa questão da interpretação textual. Número 1, módulo 22, praticando número 1. Que atitude a mãe de Paulo tomava cada vez que ele chegava a casa contando suas histórias? Alguém sabe responder, pessoal? Deixava ele de castigo, certo? 2. A cada mentira, a mãe de Paulo se preocupava mais, porque ela chegou a levá-lo o menino ao médico. Alguém sabe? Não, porque o menino mentia pra ela. Porque ele falava muita mentira. Porque a mentira dele, pessoal, estava aumentando cada vez mais, tá? Ele já estava criando... Eu achava que isso era negócio de ao médico. Nossa, vezes. Só que eu simplesmente no médico. Uma fácil fazer igual ainda mais atriz. Ainda mais que eu tava no médico, aí o médico vai falar que é poema. Então, vamos lá, galera. Não, foi eu, Cristo. Pega o xarope. Vamos lá, galera. Xarope nele. Tá mentindo da xarope. Vamos lá, número 3. Se você fosse o pai ou a mãe de Paulo, que atitude tomaria em relação ao menino e por quê? Alguém fez, pessoal? Essa daí? Qual que você tá fazendo? Qual que você tá falando? Número 3 da Praticando, módulo 22. Hein, pessoal?
Alguém fez essa daí? Eu falei, eu iria conversar com meu filho, pois isso era tudo fruto da imaginação dele. Conversar, né? Explicar para ele, né? Criança normalmente tem a mente muito fértil. Então vamos lá, galera. 4. Para o menino, para você, o menino estava doente? Justifique. O médico quis dizer, este menino é um caso de poesia. Que Paulo agia dessa forma pelo excesso de castigo. B. Brincava com as coisas verdadeiras. C. Era um menino imaginativo e criativo. Ou D. Estava precisando de um carinho familiar. Bom, C. Letra C, né, pessoal? E aqui, para você, o menino estava doente? Ele realmente estava doente? Não, né? Ele só tinha muita imaginação, né, pessoal? Ele só era um menino muito imaginativo. Exatamente, né? A letra C responde pra gente essa questão aí. O médico, ao afirmar que este menino é um caso de poesia, utiliza a linguagem figurada, conotativa, passe a frase para a linguagem denotativa, ou seja, transforma o que esse médico falou de uma forma literal. Como que vocês poderiam fazer isso? Alguém tem uma ideia, pessoal? Daqui diante foi o que eu falei que eu não fiz, porque não deu tempo. Essa já foi. Ok. Então, pessoal, já que a gente está no finalzinho, vamos aqui finalizar, tá? Depois vocês acessem lá o vídeo e peguem a resposta. Ou anotem aí. Aqui, quando ele fala, né? Esse menino é um caso de poesia, significa o quê? Que este menino, ele tem muita imaginação, ou seja, ele vê beleza em tudo. Tudo que ele pensa, ele de alguma forma fantasia, tá? Então essa que é a expressão aqui. Então a gente passando a frase do médico para uma linguagem denotativa, né, viria mais ou menos com esse sentido, né? Este menino é um caso de muita imaginação, né? A mente dele é muito fértil, tá? Seria essa a ideia. Esse menino tem uma imaginação muito fértil? Tem muita imaginação, ele dá fantasia demais, tá? Seria essa ideia aí. 6. Para você, a mentira ajuda alguém? Não, né? Só coloca quem mente em mais confusão, né? Que a verdade sempre aparece. 7. Nos conte uma mentira que você tenha contado sem prejudicar ninguém. Uma mentirinha branca, inocente. Quem já falou mentira? A pessoa que fala que nunca mentiu já tá mentindo. Verdade, né? Vira e mexe a gente fala assim uma mentirinha branca, né? Tipo, só para se safar da situação sem prejudicar ninguém, né? Por exemplo, aquela amiga que chega com um batom horroroso, aí ela te pergunta, eu tô bonita? Você fala, tá linda. E ela tá horrorosa, parece uma palhaça, né? Mas você não fala por quê? Porque você não quer machucar ela, né? O colega tá jogando mal pra caramba a bola e fala, e aí, joguei bem hoje? Você fala, jogou. Uhum. Você fala, nossa, que perna de pau. Né, pessoal? Caraca, esse moleque é muito ruim, joga muito mal. Né, pessoal? Olha só. Vai ficar o praticando em casa do módulo 21 e do módulo 22 para vocês fazerem e a gente corrigir na próxima semana. Ok, pessoal? O praticando em casa e o praticando, né? Não, praticando a gente corrigiu os dois. Corrigimos o praticando do módulo 21 e o praticando do módulo 22. Vai ficar o praticando em casa dos dois módulos. Praticando em casa do módulo 21 e do módulo 22 para casa. Eu vou te mandar, porque se não mandar assim que eu faço, eu esqueço. Ok, e manda os atrasados também, tá?
É. Pessoal, vou fazer a chamada para a gente finalizar. Só lembrando a vocês que vou mandar um pequeno textinho lá no grupo do trabalho integrado, tá? A respeito desse pequeno vídeo que a gente vai fazer até a próxima semana, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no Zap que eu respondo para vocês lá. Chamada, galera. Oi? Eu vou ver se consigo gravar hoje ou amanhã. Ok, ótimo. Mais um detalhe aqui que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? O vídeo que vocês gravarem será encaminhado para a direção da escola e aí o colega que fizer o vídeo já sabe que está autorizando esse vídeo ser compartilhado, tá? Será um vídeo retrospecto feito pela coordenação da escola, com o intuito, né, de trazer mensagens de esperança, mensagens positivas, né, desse ano e para o próximo ano, tá? Então, já fiquem cientes que quem gravar o vídeo provavelmente vai aparecer lá na vinheta da escola, ok? Vocês vão virar artistas, tá bom? Galera. Pode ficar com vergonha. Professora, então não vai enviar, não. Envia sim, vocês são tão criativos, tão lindos. Então, pessoal, vou aumentar para 7 pontos, tá? Valendo 7 pontinhos aí. Oi? Eu também faço. Então, 7 pontinhos. Então, 7 pontos em 1 minuto e meio. Então, mas vai vencer a vergonha e vai fazer o vídeo. Toda hora na escola agora. O que eu faço? Só por um ponto eu faço, né? Porque pelo menos eu vou ficar com um ponto. Isso aí, 7 pontinhos, né? Por um vídeo de 1 minuto e meio, 1 minuto tá ótimo, né, galera? Então, ó, pessoal, vai valer só para português e redação, tá? Isso não abrange as outras matérias, tá bom? Então, português e redação, vocês têm pontuação no vídeo, tá? Galera, já me despeço de vocês. Até a próxima semana e chamada aí, quem eu chamar já pode sair, tá? Leandra. Ok. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Karina. Presente, professora. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Ana Beatriz. Presente. Tchau. Até a próxima. Natan. Presente, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Samuel. Presente, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu ia falar bom dia. Júlia Isabela. Presente. Tchau, até semana que vem. Isabelle. Isabelle, presente, professora. Tchau, tchau. Até a próxima. Ana Luísa. Yasmin. Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. João Levi. Presente. Até a próxima. João Lucas. Presente, professora. Tchau. Tchau. Júlia, eu já te chamei, tá? Rian. Presente, professora. Tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem. Guilherme Amaral. Presente, professora. Tchau. Tchau. Até a próxima. João Levi, você tá com dúvida em alguma coisa? Sim, pode me falar quanto eu tirei no português? Meu bem, eu não posso te dar a nota não, tá? A nota é só na escola. Mas o que eu posso adiantar para você é que nas minhas disciplinas você não ficou de recuperação não, tá bom? Tá bom. Pede sua mãe para... O vídeo é 5 ou 7? Então, eu aumentei para 7, tá? Para empolgar mais vocês a fazerem o vídeo, tá? Então tá valendo 7, tá? Então, se fazer o vídeo, já tá salvo da recuperação.
Oi, como é que é? Quem fizer o vídeo está salvo da recuperação? Né? Não necessariamente, né? São 3 notas: prova, teste e trabalho. Então depende muito de você, do que você vai tirar na prova, do seu trabalho, tá? Mas que já ajuda, isso daí com certeza, né? Mais alguma dúvida? Não, mais uma dúvida. Não, peraí. Colocou meu ponto do bimestre, segundo bimestre. Ele trabalha lá ainda no segundo. Então, Pode deixar. semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.